Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história, algum conto de terror que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando aqui para o canal, entre em contato comigo pelas redes sociais e me mande a sua história. E o vídeo que eu trago hoje vai ser uma história de terror que eu vou interpretar para vocês. É uma história narrada em primeira pessoa, que conta a história de um rapaz, né, de um jovem que era muito tímido, introvertido, solitário, era ignorado pelas pessoas, pelos amigos, até que ele teve a ideia macabra de forjar a própria morte para conseguir a atenção das pessoas. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Vocês vão dizer que é loucura o que eu fiz, que é cruel, mas eu trato desse assunto como uma experiência. Meu nome é Paulo, tenho 19 anos. Sempre fui um cara introvertido e as pessoas sempre me desprezavam. É difícil ser ninguém em meio às pessoas, sabe? Tudo que elas têm a me dizer é: ninguém te chamou aqui. Minha mãe era a única pessoa que sempre se importou comigo, sempre me perguntou como foi meu dia, mas parece que isso não era o suficiente para mim. Eu queria ser conhecido. Na verdade, eu queria ser notado pelas pessoas, sabe? Já fui um otário, sempre querendo agradar os outros. Um dia, uma amiga minha me convidou para uma festa. Daí, em meio à curtição, ela me pedia para eu ir até o barman comprar bebida para ela. Mas quando eu lhe entregava a bebida, ela me dispensava como se eu fosse apenas um garçom. Naquele dia, eu levei ela até a sua casa. Essa foi a última vez que ela falou comigo. Minha mãe reparou que desde então eu andava meio para baixo e ela me perguntou o que estava acontecendo. Eu não disse nada, apenas dei um sorriso e fui direto ao banheiro. E foi então que, naquele momento, me olhando no espelho, eu decidi que não seria mais uma marionete nas mãos das pessoas. Mais a fundo, eu decidi que iria fazer algo para que as pessoas se arrependessem do que fizeram comigo. Minha cabeça estava confusa e delirando, tentando pensar em algo, alguma ideia. E foi então que, andando pela rua, eu avistei um sujeito que tinha o meu físico. E foi então que uma lâmpada se acendeu sobre a minha cabeça. Tava mais para uma lâmpada de luz negra que revelava em mim rastros de uma mente doentia. Eu tive uma grande ideia. Segui o rapaz até uma rua vazia, me aproximei lentamente dele e o agarrei pelas costas, tampando sua boca para que ele não gritasse. Arrastei um cara para um lugar afastado e matei ele. Agora que vem a segunda parte do meu plano. Cortei o rosto dele todinho para que ele não fosse reconhecido. Deixei ele bem escondido e fui até a minha casa pegar algumas roupas. Minha mãe percebeu que eu estava agitado e me perguntou para onde eu ia. Mais uma vez, eu não disse nada. Simplesmente sorri e fui embora. Voltando ao corpo, tirei minhas roupas e vesti no cadáver para que ele ficasse mais parecido comigo. E me vesti com as roupas que eu trouxe de casa para poder me disfarçar. Pronto. Dessa forma, eu estava preparado para a parte final. Levei o corpo até uma praça que fica perto da faculdade onde eu estudava e deixei junto ao corpo um bilhete dizendo assim: olhem para mim agora, apenas tentem se lembrar do meu rosto.
Coloquei ali também uma pedra com sangue para que parecesse que eu havia cortado o meu rosto com ela. No dia seguinte, fiquei afastado, só esperando o pessoal chegar e fiquei observando o movimento de longe, escondido. Aos poucos foi juntando ali vários curiosos. Eu nunca tive tanta atenção assim na minha vida. Meus olhos brilhavam ao ver aquela garota da festa chorando ao me ver naquela situação. Em poucos minutos, meu corpo foi levado e em algumas horas ele foi velado. Fiquei observando de longe a tristeza de todos e rindo muito. É tipo aquela frase que a minha mãe sempre falava para mim quando eu era pequeno: você só vai me dar valor quando eu morrer. O que mais me doeu foi ver a minha mãe chorando, mas fazia parte. Comecei a me disfarçar para ficar escutando as conversas das pessoas escondido. Meus ex-colegas comentavam que se sentiam culpados pelo que aconteceu comigo. E era exatamente isso o que eu queria ouvir. O meu plano tinha dado certo, mas eu estava morto. Não podia aparecer, senão eu ia ter que dar algumas explicações para a polícia. Então eu fiquei vagando igual um morto-vivo, comendo comida do lixo e vivendo como um rato que sempre se esconde quando vê alguém. De madrugada, eu resolvi visitar aquela amiga da festa. Eu fiquei observando do lado de fora de sua casa até ela me olhar da janela com uma expressão apavorada. Acenei assim para ela que fechou a janela rapidamente. Depois de um pouco de diversão que eu tive, eu decidi que iria embora para casa. Entrei com muito cuidado, tudo o que eu queria era ver a minha mãe. Mas quando eu abri a porta do quarto dela, foi quando eu tive uma surpresa terrível. Encontrei ela morta, caída no chão, sem vida. Ela havia tirado a própria vida por não ter suportado a minha morte. E como consequência dessa atitude estúpida que eu tive, eu perdi a única pessoa que mais me amava nesse mundo. E agora eu tenho que viver escondido pro resto da minha vida. Agora, de fato, eu sou um ninguém. Então, gente, essa foi a história de terror que eu trouxe hoje pro canal. Essa história eu encontrei ela em um aplicativo e eu achei a história bem interessante. É um pouco forte, sombria, um pouco pesada, né? E eu achei interessante trazer ela aqui pro canal. É a história de um garoto que, por se sentir excluído da sociedade, excluído entre os amigos, acabou decidindo aí ter a atitude de forjar a própria morte para conseguir a atenção das pessoas. E no final das contas ele acabou perdendo a própria mãe, que era a única pessoa que se importava de verdade. Então eu acho que essa história merece um pouco aí de atenção, por isso que eu decidi fazer a interpretação dela. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham alguma história de terror que vocês queiram compartilhar para que eu traga vídeo, entre em contato comigo pelas redes sociais e me mande a sua história. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!